Vamos mudar a visualização. Aí. Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula pela comunidade de segundo ciclo. Hoje, aula de número 35, aula sobre saúde emocional, sobre como se manter em tempos de crise. E o nome da aula ficou justamente esse: Saúde Emocional em Foco, Equilíbrio em Tempos de Crise. Enquanto eu vou iniciando aqui com vocês, eu esqueci de logar no iPad aqui com o Zoom, mas vamos entrando e eu vou fazendo junto. Bom, gosto de começar a aula falando para quem que é essa aula, né? Para quem que deve ficar comigo até o final, qual o tipo de pessoa que precisa, qual o tipo de pessoa que precisa ficar com a gente, porque tem coisa aqui, tem ouro para garimpar, como diz meu amigo Bill Moraes. Se você é uma pessoa, né, que imagina que em tempos difíceis, em tempos de crise, a Alessandra estava usando alguns exemplos dela aqui, né, quando ela ficou viúva, quando houve enchente no Rio Grande do Sul lá, quem perdeu a casa, quem perdeu um carro numa enchente aqui em São Paulo, né, ou uma empresa que, né, eu vi algumas cenas aí de enchentes em Guarulhos, que lojas de carros inteiras, os carros ficaram boiando, carro elétrico. É, Se você já passou por alguma situação dessa, pode ser que algumas frases, né, tenham passado a sua cabeça, tá? Então, a primeira frase que eu imagino que possa ter passado é que não tem nada que dá para fazer, né? Agora é só esperar tudo passar. Depois que tudo isso aqui passar, aí eu vou começar a olhar para minha vida, olhar para mim, ver como que eu posso seguir em frente e tudo mais, né? Ou se você imagina assim que a sua paz só pode voltar a se restabelecer depois que tudo já tiver resolvido. Essa daí também é um problema, porque tanto a pessoa que não vai querer fazer nada e só vai esperar passar, e a pessoa que acha que só vai ver a luz no fim do túnel quando tudo tiver resolvido, essas duas têm que ficar comigo aqui nessa aula, tá? Se você é uma pessoa que acha que o dinheiro pode resolver tudo, né? Que acha que o seu problema vai ser só financeiro, também você deve ficar comigo essa aula. Se você não aguenta mais, né, a vida que você tem hoje, se você não consegue lidar com tanta pressão que a vida está impondo contra você, essa aula é para você também. Se você tá, como eu posso dizer assim, fugindo da realidade, né, tá querendo deixar de lado, pensar em outra coisa para não enlouquecer, essa aula é para você. E acho que essa aqui, essa última frase que eu pensei para esse momento da aula, para mim é uma frase muito doida, porque em algum momento eu pensei nela, né? Em algum momento da minha vida eu achei que era isso, né? Se você acha que ser emocionalmente forte é não sentir nada, essa aula é para você também. Muitas vezes as pessoas mais fortes que você vai conhecer vão sentir, né? A diferença é o que elas fazem com isso tudo, né? Mesmo sentindo, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, elas fazem. Então vamos lá então, vamos explicar qual que é a tese da aula de hoje, em cima de qual ideia que a gente vai se apoiar para poder conversarmos juntos aqui. Deixa eu ver se chegou a imagem para vocês. Chegou? Perfeito. Ó, Nayara, já entendeu que tinha que estar aqui. Boa, Nay. Boa, boa, boa. Muito bom, muito bom. Obrigado por ter entrado também, então. Vamos lá. Galera, qual que é a tese da aula de hoje, tá? A tese da aula de hoje é essa aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha. A tese da aula de hoje é essa aqui, ó. A onda não escolhe quem sabe nadar. O que é isso? Eu e minhas metáforas, né, galera? O que é isso aqui, turma? A onda não escolhe quem sabe nadar. Então, assim, você nunca vai ver uma pessoa que sabe nadar tendo problema com onda, né? Porque ela sabe passar por isso. Basicamente, se você agora está enfrentando algum desafio emocional, é porque esse desafio emocional é também uma
entre aspas, né, um desafio pessoal seu com aquela área da sua vida, né? Você já viu quando você é adolescente lá mais a molecada, né, mais os homens. E aí o cara vai lá e te xinga de, seu viadinho. E aí você fica puto porque você não tá bem estabelecido, você não sabe se você é ou não é. Então você fica irritado, né? Hoje aí você cresce e tal, se alguém te chama. Hoje até os caras se cumprimentam, e aí, viado, pá, beleza? Então é assim, sabe? A onda ela não escolhe quem sabe nadar. Basicamente, o equilíbrio emocional, né, que eu quero dizer aqui, ele não é uma ausência de crise, mas uma capacidade de responder bem a ela, tá, galera? Vocês vão. A onda vai bater nas costas de vocês, vocês vão tropeçar, vocês vão levantar, vai bater de novo, vai tropeçar e vai levantar, até você saber exatamente o que você tem que fazer. Karine entrou. E aí, Karine, tudo bem? Até você saber exatamente o que você tem que fazer para sair, né, daquela onda e tudo mais, você vai ter problema com isso, né? A maior ameaça que você pode ter em tempo de crise não é a própria dificuldade externa, não é a crise econômica, não é o Covid, não é o Lula, não é o dólar, não é a demissão, e sim como que você passa por isso, entendeu? Esse é o segredo. Por isso que essa frase aqui ela é maravilhosa. A onda não escolhe quem sabe nadar, porque quem sabe nadar não tem problema com onda. Beleza? Então aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa resiliência emocional, né? A resiliência emocional, essa força, essa musculatura emocional, ela não nasce de você negar a dor, de você negar o medo, de você negar a ansiedade, né? Mas sim do enfrentamento consciente, sabe? Você agir de maneira consciente em cima da realidade que você tem hoje. Beleza, galera? A onda não escolhe quem sabe nadar. A onda pega só quem, só quem tem medo de água, tem problema com medo de se afogar, tudo mais. E quem não tem, não passa por isso. Então vamos lá então, turma. Seguindo aqui a nossa estrutura básica de aula, vamos falar aqui o que pode estar engolindo você num momento de crise, tá? Então vamos colocar aqui. Sendo engolido, sendo engolido no momento. Exatamente, é na onda que aprende, é na onda que aprende que sabe nadar ou que não sabe nadar. Exato. Jogando, entrando na piscina, tomando uma onda, um tapa de onda nas costas, é essa hora aí, engolido, sendo engolido pela crise. Turma, o que que você faz hoje que pode estar deixando você ser tragado por essa onda, por essa maré, por esse problema? Lembrando aqui que, assim, vão ter talvez três tipos de pessoa que vai estar assistindo essa aula, tá? Vai ter a pessoa que vai ser a responsável por resolver esse problema. Vai ter a pessoa que vai ter que dar o suporte para alguém resolver esse problema. E vai ter a pessoa que vai nem resolver o problema, nem dar suporte. Tá? Vão ter três tipos de pessoas que vão assistir essa aula hoje. Se você é a pessoa que, que vai ter que pular na piscina para aprender a nadar, no caso, né? Está passando por isso, anota tudo que eu vou falar. Se você é a pessoa que tem que dar o suporte, o que que é dar o suporte, né? Tá ali do lado, compartilhando o momento, ouvindo as dores, ou muitas vezes ouvindo as queixas que aquela pessoa que está enfrentando a crise possa estar passando, né? Se você é a pessoa que vai dar o suporte, que essas palavras de hoje encontrem lugar no seu coração na área da empatia, né? De você saber o que aquela pessoa pode estar passando, sentindo e estender uma mão, tá? Essa que é a verdade. E se você tentar, né? Às vezes você tentar fazer os dois, né? Você não consegue nem dar o suporte, aí você começa a querer resolver o problema, só que você não é boa nem dar suporte, nem resolver problema, e aí você acaba sendo mais um problema para quem está tentando resolver todos os problemas.
Então, eu escolho, eu convido você que não é bom nem dar suporte, nem é bom em resolver o problema, que você desça do muro, que você escolha um desses lugares aqui. Basicamente, o que a gente vai conversar hoje é para quem resolve. Sendo você uma pessoa que vai dar suporte, que você ouça isso e ajude a pessoa que está tentando resolver o problema da crise de vocês a passar por esse vale, por esse momento, beleza? Primeiro ponto, galera. Primeiro ponto. O que pode, né, fazer você estar sendo engolido pela crise é entrar em pânico. Entrar em pânico e tomar decisões impossíveis. Galera, vocês já ouviram algumas, não sei se vocês já foram em parque aquático, alguma coisa assim, e aí todo mundo pergunta se você sabe nadar ou não, se você manja, né, de nadar, de se salvar e tal. O que a galera fala é o seguinte, ó, se você começou a tentar nadar e começou a se desesperar, o que você vai fazer é ficar parado e logo você boia e você não se afoga. Se você começar a entrar em pânico e começar a tentar bater braço e perna igual um louco, tudo descompassado, você vai começar a beber água, vai começar a engasgar e aí o risco de você se afogar é muito grande. Nesse momento aqui, você sendo uma pessoa que está passando por um momento de crise, entrar em pânico e tomar decisões impulsivas é um problema muito sério, porque pensa assim, ó, vamos supor que você foi demitido, vamos supor que essa situação, você foi demitido. Aí você vai, apaga todo o trabalho que você fez da empresa, e aí você vai no LinkedIn, faz um baita de um review estraçalhando a empresa que você trabalhava, tudo mais. E aí você começa a procurar emprego de novo. Aí você vai o emprego que você achou super legal dos sonhos, fala assim: ah, então me dá o telefone do seu último emprego para eu poder tirar referência sua. Cara, ferrou, né? Ferrou. Vão ouvir o que de você? Aí vamos supor que você tá casado e você tá com um problema no casamento. Aí o que que você vai fazer? Você tentou ali, né? Procurou o seu parceiro, a sua parceira de noite, não encontrou. No dia seguinte você vai instalar o Tinder? Não, né? Também não, não é assim que a vida se resolve. Então, muitas vezes, você entrar em pânico, você começar a tomar decisões impulsivas, né? Obviamente, movidas pelo medo, é, vai fazer você ser engolido pela crise, porque muitas vezes você toma uma decisão precipitada, uma decisão embasada num grande medo seu, e isso vai fazer com que você afunde mais ainda, né? Lembrando que a gente está falando, essa é uma aula de gestão, né, de emoções. Então, o primeiro passo aqui é você dominar esse instinto de entrar em pânico, tomar decisão impulsiva. Acontece muito, sabe com quem também? Com quem está tentando fazer transição de carreira. A pessoa ela começa a querer dar certo num negócio diferente, aí na primeira balançada que o barco dá, ela vai, fala com o chefe anterior, volta para a empresa, assina um contrato de mais 6 meses, 1 ano, 2 anos e vai ter que ficar lá, e aí o seu sonho, a sua missão, o seu propósito posterga mais 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou então você está ali tentando, sei lá, abrir um negócio novo, e aí você tem um mês que você não fecha a conta no azul, aí você já quer passar o ponto, vender a loja, tudo mais. Calma. Entrou você viu que você está entrando numa situação de crise, você tem que segurar esse primeiro impulso, tá? Segundo erro que você possa estar cometendo nessa história, tá? Negar a realidade e fingir que nada está acontecendo. Negar a realidade e fingir que nada está acontecendo. Vai dormir, meu amor? Sim. Boa noite. Papai. Oi. Pode, amor, pode sim. Boa noite, te amo. Que nada está acontecendo. Galera, não tem nada pior, né, do que aquela pessoa. Sabe onde eu vejo muito isso daqui? Em família que tá falindo. Vocês já viram família que tá falindo, família que tá quebrando?
Acontece muito, cara. Tipo assim, a família tá quebrando, a família não tem R$ 1. E aí tá todo mundo fingindo que tá tudo bem, dando festa, fazendo churrasco para 20, 30 pessoas, negligenciando a realidade que se apresenta ali, né? Então, assim, você entrou em crise, você tá entrando numa crise, primeira coisa que você tem que fazer não é fingir que você não tá, né? Ah, obviamente, pô, mal. Mas aí eu também posso sucumbir também ao medo, ao instinto e começar a agir impulsivamente. Não é o caso que eu quero trazer. Eu quero trazer aqui para aquelas pessoas que não aceitam o que está acontecendo. Então, por exemplo, poxa, você perdeu um contrato legal e aí ninguém na sua família entendeu que vocês vão ter que segurar um pouco a verba esse mês. Aí todo mundo continua comprando o que quer comprar, gastando o que quer gastar, fazendo isso, aquilo, aquilo outro, como se nada tivesse acontecido. Gente, erro crasso para quem está passando, tá? Negar a realidade, né, é um erro enorme, gigantesco e custa muito caro para quem está negando a realidade. Então, por exemplo, algo está acontecendo, o problema ele é real. Cara, não finge que não é. Se você está vendo uma coisa, né, por exemplo, meu casamento está entrando em crise. Já tem 4 semanas, 8 semanas, vai dar minha filha, boa noite. Já tem 4 semanas, 8 semanas que ele não me procura, que ela não me procura, e a gente tinha um ritmo de, sei lá, de toda semana, pelo menos. Cara, não espera, né? Não negligencia, não mistura uma coisa com a outra, sabe? Não dá para você ficar fingindo que tá tudo bem, quando não tá, tá? Senão você não consegue entrar em ação. Para você fica um problema muito grande você fingir que tá tudo bem, tá? Não tá tudo bem. Tem que ser, tem que falar do elefante branco que tá na sala. Não tá tudo bem, tá? Terceiro ponto aqui. Focar apenas no problema. Focar apenas no problema e não na solução. Teve um parente meu aqui que perdeu o emprego essa semana passada agora. E ontem foi aniversário da Helena, né? Então a gente andou recebendo uma galera aí, né? E aí fui conversar com o cara só falou que não sei quem passou ele para trás, que fizeram uma injustiça com ele, que onde já se viu, ele era um cara que entregava a camisa, que não sei o que e tal. Aí eu tentava perguntar para ele assim, falei, mas e aí, você tá conversando com a galera? Você tá mandando um currículo? Como que tá? Não, tô, lógico, tô. Mas então, aquele cara, ele falou, aí você acha que ia passar em branco, não sei o quê? Aí eu falei, você conversa com quantas pessoas por dia agora, desde que aconteceu isso? Ah, eu falei com um cara aqui, outro ali, mas então, aquele cara. Aí eu cansei, essa que é a verdade. Eu falei, tá bom. Então. Aí, "Ô, quer salgadinho? Quer coxinha? Aí passou. Mas é que eu sou chato, assim. As pessoas normalmente, quando reclamam pra mim, eu não sou uma pessoa boa pra você reclamar, tá? Eu vou ficar dando solução. Então, você quer só reclamar, você não fala comigo. Eu vou falar assim, poxa, e se, né? Engraçado, a Dani vai abrir uma turma nova de numerologia. Aí ela falou, Mal, acho que eu vou ter que remarcar tal e tal. Aí eu fui lá e falei um negócio pra ela. Aí ela, tipo, ah, não, beleza, não vou fazer não. Aí eu falei, acho que a Dani só queria reclamar só. Todo mundo tem isso, né? Às vezes eu mesmo também quero só reclamar. Porque você vai reclamar, você vai acabar ouvindo uma solução, não tem como, né? E às vezes a pessoa só quer reclamar mesmo. Então, focar no problema, galera, se você perdeu tudo, se você teve enchente, se você pegou fogo, se você, seja lá o que te aconteceu, você falar só do problema, né, e não começar a pensar em o que que a gente pode fazer agora, né, que tá tudo, se você pensar de cima para baixo, tá uma coisa emendada na outra aqui. Se você não nega a realidade, logo você vai ter que pensar em como resolver aquilo, né? Mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver. É, Então é complicado. Você começar a entrar muito no problema, você tem que ver que está falando demais daquele assunto, dá um passinho para trás e começa aí.
a abrir a sua mente em pensar em o que, que dá para fazer nessa história, tá? Bom, quarto erro aqui também acontece muito, tá? Se isolar. Se você está em crise, galera, ai, mas eu tenho sete. Ai, mas eu sou um ermitão. Ah, mas eu sou. Cara, não. Se você está passando por um momento difícil, eu tô falando para você que quer resolver e para você que está assistindo alguém passar pela crise, é você tentar também se aproximar da pessoa, tá? Então é para os dois lados. Cara, você se isolar, você parar de se comunicar com as pessoas, você pode abrir mão de muita ajuda, né? Essa que é a verdade. Eu sei que pode ser que você tenha um complexo aqui de super-herói, né? Que você seja a Mulher Maravilha, o Super-Homem, mas se isolar é um erro, porque você se torna inacessível não só fisicamente, mas psicologicamente, mentalmente, entendeu? E você que está assistindo, né, a pessoa, alguém se isolar, tenta trazer um ambiente legal para que a pessoa não se isole. Obviamente que você não vai conseguir arrancá-la do quarto se ela quiser, mas trazer ela para um ambiente social, para que ela se comunique, para que ela possa ouvir, né? Mais para frente aqui eu vou falar uma coisa ou outra aqui sobre é, usar o networking, conversar com pessoas e tal. Então, se isolar é um problema. Você se trancar num quarto é um problema, tá? Junto com esse 4 aqui, tem um item 5 que ele é um primo do se isolar aqui, que é o abusar das distrações. O que é isso aqui, galera? Isso aqui é assim, ó, caiu a casa, deu tudo uma merda, afundou tudo. O que a pessoa vai fazer? Em vez dela fazer alguma coisa, né? Ah, eu não me isolo, mas também fico o dia inteiro no videogame. Ah, eu não me isolo, mas também fico o dia inteiro no Instagram. Ah, eu não me isolo, mas também come o dia inteiro. Já ganhou 10 quilos. Isso aí é uma que eu entro às vezes. Não mais, né, turma? Não mais. Mas já entrei uma boa época aí, principalmente na pandemia, 2020, 2021. Eu abusei da comida para valer e, obviamente, sem exercício nenhum, né? Mas álcool, Netflix, essas coisas, tudo isso vai fazer com que você seja engolido pela crise, tá? Abusar das distrações, se isolar, como eu falei, se isolar e de se distrair demais, um ali é primo do outro, mas também é um problema e também vai fazer com que você sucumba à crise, tá bom? Sexto ponto aqui, ficar paralisado, esperando uma solução mágica. Esperando solução mágica. Vocês conhecem aquelas pessoas que, assim, têm um problema e aí elas se permitem ficar em um, tipo, estado de choque por um tempo muito prolongado, assim, não, não resolve, não toca no assunto, não faz nada, fica esperando ou um salvador, né, ou alguém chegar e arrancar ela daquele problema, como um passe de mágica, né? Por exemplo, se tem uma família em crise financeira, fica esperando alguém aparecer e fazer um pix do valor da dívida da família, ou se você está desempregado, a pessoa não faz nada o dia inteiro, fica travada no sofá assim, esperando que alguém vai bater na porta e oferecer um emprego, enfim. Vai falar, me dá um currículo aí que eu vou entregar para você. Então, ficar paralisado, se permitir paralisar, né, como eu disse, é um problema que pode realmente afetar você demais, tá? Vamos aqui para o sétimo item, que é se comparar, tá? Comparação. Eu vou colocar comparação e vitimismo, que eu tinha separado, mas eu vou emendar um no outro. Galera, não tem nada que ferre mais um processo do que você se comparar e se vitimizar. Por quê? Porque quando você se compara com a situação dos outros,
você sempre vai ver que os outros são melhor que você, né? Então, assim, eu tô mal, mas eu olho pro meu vizinho e naquilo que eu tô mal ele tá bem. Só que todo o resto ele tá mal também. Então, você só vai olhar para aquilo que ele tem a mais que você, né? É uma visão melancólica do mundo? É uma visão niilista e pessimista? É. Pode ser que você tenha? Pode, né? Quando você, por exemplo, você trabalhava na mesma empresa, um é demitido e o outro é promovido. Cara, isso surta qualquer um, né? Aí entra o vitimismo. Né? Você começa a culpar o chefe, a esposa, os filhos, o governo, a economia, o Elon Musk, o Trump, o Bolsonaro. Aí você começa a arrumar, você começa a arrumar um monte de culpado menos você. Esse é um problema muito forte. Na minha visão, comparação e vitimismo atinge 95% das pessoas que estão passando por um problema. Pensa assim, você está com um problema no seu casamento, uma crise. Aí você vai conversar com a sua amiga que não tá tão mal assim. Aí você vai olhar para ela, vai ver o marido dela, vai achar ele até mais bonito, porque, nossa, eles estão bem, né? Eles conseguiram manter o casamento deles. Ou então você tá endividado, aí você olha uma pessoa comprando alguma coisa no cartão de crédito, sei lá, com crédito, e aí você fala, nossa, essa pessoa administra muito melhor que eu o dinheiro. É sempre isso. E na minha opinião, esse aqui é o maior vilão dos tempos de crise do cidadão médio. Comparação e vitimismo. Você sempre vai jogar ou nas costas de alguém a responsabilidade, ou você sempre vai desprezar tudo que você tem, olhando um ponto isolado da vida de uma pessoa que não tem nada a ver com o contexto da sua vida, tá? Então, isso aqui é uma loucura pura você se comparar e procurar um outro culpado, né, um outro responsável para virar esse jogo que não você, tá? Vou colocar aqui o oitavo e vou parar no oitavo, porque senão a lista fica muito grande, tá? Mas é negligenciar a saúde física e mental. Negligenciar a saúde física e mental. Física e mental. O que é isso, turma? Tá óbvio, né? Tá implícito aqui. Negligenciar a saúde física e mental tá óbvio o que é. Mas numa situação de crise, o que é isso? Como eu falei, a gente tende ao desespero, né? A gente tende ao caos numa situação de crise. Então, a primeira coisa que a gente faz é se largar, né? É parar de tomar banho às vezes, ou tomar menos, né? Vamos supor que você é uma pessoa que toma 3 banhos por dia, sei lá, toma um para acordar, um para dormir, um no meio do dia de calor. Aí você toma menos, você se cuida menos, você corta o cabelo menos. Aí você, poxa, você fazer uma caminhada, você não faz caminhada porque agora você não tem cabeça, você lia. Aí você para de ler porque você não tem cabeça, fica tudo uma merda. É, e aí você vai achando que nada disso vai impactar, né? Se você, por exemplo, vai na academia, você para de ir na academia porque, nossa, eu tenho tanta coisa para resolver que eu não tenho tempo para ficar lá 1 hora e meia levantando peso, fazendo esteira. Negligenciar a saúde física é um problema e a mental também, tá? Eu falo a mental aqui, tudo que eu falei aqui resvala na saúde mental, mas a mental em específico é você se auto-observar. Então, por exemplo, eu tenho uns gatilhos de raiva. Eu tenho algumas coisas que me deixam com muita raiva. E eu tenho um temperamento quente, né? Então, eu tenho que me observar o tempo todo. Eu começo a ficar muito nervoso com coisa pouca, assim. Eu não externalizo, eu não falo, eu não sou de ficar esbravejando nada. Mas eu começo a ver que tá muita coisa me incomodando, eu já falo, cara, eu preciso dormir um pouco, eu preciso parar um pouco, eu preciso desligar um pouco, sabe? Eu preciso sair um pouco do computador. Eu vou na academia, né, todo dia, mas ainda assim, às vezes não é suficiente. Às vezes, no meio do dia, o cansaço, o estresse, às vezes você tem um projeto, um plano para acontecer, não acontece. E aí, tudo é motivo para quem tem um temperamento mais quente aí. Tudo é motivo para você
arrumar encrenca. Então, negligenciar a saúde física e a mental, achando que isso não faz diferença, pode ser a pá de cal na sua crise. Se você ouvir tudo que eu falei até aqui e você, no bingo aqui das oito coisas que eu coloquei, você acertou cinco, acertou sete, acertou duas, é normal acertar uma, duas aqui, é normal, porque ninguém é perfeito. Eu mesmo aqui coloquei várias, inspirado em momentos em que eu estive em descontrole, ou passando, né, por algum vale muito grande. Mas esses pontos aqui, na minha opinião, são os que fazem você sucumbir durante a crise, tá? Seja uma crise financeira, de casamento, uma crise de amizade, que tem crise de amizade, qualquer crise que tenha, esses pontos aqui perpetuam você dentro dessa crise, beleza? Mal, fechou então. Nesse bingo aqui, eu acertei cinco, eu acertei seis. O que que eu faço? O que que eu faço, Mal? Não sei, agora tô fiquei bolado agora aqui, bolada com o que você falou. E eu quero uma solução para ontem. Vamos para a solução, então. Vou passar para você um manual para sair da crise. Vamos lá. Manual para sair da crise. Galera, não é difícil, tá? Não é difícil sair da crise. Como eu comentei lá, a onda ela só bate em quem não sabe ela não escolhe quem sabe nadar, né? Foi o que eu falei para vocês. E se você está passando por um momento difícil, o que mais fica para você aqui é que você não tem, às vezes, uma musculatura necessária para passar por aquilo. Às vezes você vai encarar essa, essa sua realidade, esse seu momento de crise, completamente despreparado. Pensa que eu não tenho nenhum condicionamento físico de fazer maratona. Pensa que eu sou obrigado a fazer uma maratona. Cara, eu vou me estraçalhar inteiro durante o processo, porque eu não tenho musculatura para isso, porque eu não tenho treino para isso, né? Eu não treinei para isso. Então, mais ou menos aqui, o que eu quero dizer com toda essa história que eu trouxe é que se você foi empurrado, né, na piscina aí para aprender a nadar em uma situação que você não sabe lidar, você fazer o que eu expliquei na parte anterior vai levar você a não aprender nada com aquilo. Agora, a gente vai trazer aqui alguns comportamentos que vão ajudar você a, a lidar com isso, a sair desse momento de crise, tá? Então, primeiro passo aqui, primeiro ponto, na verdade, primeiro ponto já é o inverso da etapa anterior, né? Então, é aceitar a realidade sem crise e com plano. Aceitar a realidade sem pânico e com plano. Turma, tá todo mundo passivo, tá? Tá todo mundo passivo de acontecer alguma coisa, algum sinistro, alguma coisa extraordinária aí no meio. Mas toda vez que acontecer, você não pode, né, ignorar o que está acontecendo. Você tem que olhar para aquilo e falar, cara, isso é uma bosta que aconteceu, isso é uma merda que aconteceu. Mas vamos manter a cabeça fria e vamos pensar o que que a gente pode fazer. Esse é o ponto. Ah, mal, mas isso é um nível de iluminação que eu não tenho. Cara, você precisa, né? É o que eu falei. Se você é a pessoa que tá resolvendo, que é responsável por resolver o problema, você precisa ter essa frieza. Mesmo que você não tenha, você precisa ter essa frieza, você precisa desenvolver essa frieza. Vamos olhar para a realidade, vamos aceitar a realidade, sem choro, sem vela, sem pânico, sem surto. Vamos pensar num plano, sabe? Vamos pensar num plano? Então, esse já é o primeiro passo para você poder sair da crise. Aceitar a realidade, sem surto, sem mimimi, sem showzinho e começar a pensar num plano, numa estratégia para você sair. Beleza?
Segunda coisa que você vai fazer aqui, focar no que está no seu controle. Lembra que eu coloquei aqui várias vezes o círculo de influência, círculo de preocupação? Focar no que pode ser controlado, não no que está fora do seu alcance, é o melhor caminho para você não surtar. Então, vou dar um exemplo. Eu consigo controlar a resposta do recrutador no caso de perder o emprego? Não. O que que eu posso focar? Eu posso focar em dar meu melhor na entrevista e continuar procurando, né? Quem vai dar a resposta vai ser o recrutador. Então, eu vou fazer o meu melhor, vou me preparar para a entrevista, tudo mais. Não vou ficar me controlando, não vou ficar me preocupando muito se o meu concorrente é melhor que eu, se ele fala inglês ou não falo, se ele tem uma experiência internacional ou eu não tenho. Eu vou fazer o meu, vou chegar lá, vou entregar o meu e pronto, né? Teve uma vez que eu estava buscando uma oportunidade no mercado, isso era 2017, 18 por aí, e eu fiz um monte de entrevista, né? E aí eu falei, cara, eu vou fazer entrevista porque eu tenho que fazer mesmo, mas eu não acredito que eu vou passar nesse lugar, não. Eu, na época, né, isso 2018 aí, eu falando pra mim, falei, eu vou fazer o meu melhor aqui e vou entregar na mão de Deus, né? É o jeito que eu chamo focar no que tá no meu controle e focar no que não tá no meu controle. Então eu faço a minha parte e aí o Maurício tem a frase, faça a minha parte e entrego na mão de Deus. O que tiver que acontecer, acontece, eu vou dar o meu melhor. Cara, por alguns momentos eu vi uma galera competindo ali, fazendo aquelas apresentações eloquentes e tal. Eu falei, cara, acho que não vai dar pra mim não, mas beleza, vamos seguir aqui. No final eu consegui passar, o que é interessante, né? Eu falei, poxa, até perguntei depois que eu peguei intimidade com o chefe lá, falei, pô, cara, o que que você me chamou? Aí ele falou, não, gostei disso, da sua experiência e tal. Falei, pô, legal, bom saber. Mas é isso, né? Você tá passando por uma crise, você não vai se preocupar se uma crise no casamento, por exemplo, você não vai se preocupar se, mas eu vou chegar em casa e ele ou ela vai estar com cara feio. Se você quer fazer a sua parte, chega com alguma surpresa, alguma coisa da rua, faz a sua parte. Se vai ser bem recebido, é um problema da pessoa, não, né? Você quer fazer uma surpresa, você quer fazer uma viagem para tentar melhorar as coisas ali, compre a viagem, faça e dê o seu melhor. Se der certo, deu. Se não der também, se acabar também, acabou. E não tem muito o que fazer. Mas foca no que você pode fazer e não no que está fora do seu controle. Se você só olhar para o que você tem que fazer, tenho certeza que tudo já vai melhorar na sua cabeça e no seu coração. Tá bom? Bom, vamos lá então para o próximo ponto. Criar uma rotina mínima. O que que é isso aqui, turma? É aquele papo que eu falo para vocês que é, não dá para você fazer só quando tá com vontade, né? Pensa assim, você foi demitido. Pensa assim, o mercado tá em recessão. Não dá para você esperar só no dia que você acordou bem, é, brilhando, né? Palavra em inglês, nem em inglês eu converso. Que você acordou brilhando, que você acordou lindo, que você acordou linda, nossa, se sentindo magra, empoderada. Cara, você vai ter que criar uma rotina e colocar ali, sabe? Ó, no caso do emprego, conversar com tantas pessoas, contatar tantas empresas, mandar tantos currículos, procurar no LinkedIn tantas vagas, se isso diário, né? Como eu disse, é uma rotina mínima para você conseguir manter a disciplina, sabe? Você pode ver que as pessoas que mais são inconstantes emocionalmente são as pessoas menos disciplinadas, porque elas acabam não é como se ela tivesse um medo que as coisas não acontecessem, porque no fundo ela sabe que ela não está fazendo parte dela, sabe? Então, você criar uma rotina mínima, seja para o problema que for, se for trabalho, é uma rotina mínima de prospecção de vaga no LinkedIn, no sites InfoJobs, Cato, etc. Se for negócio, você é um empresário, procurar uma rotina mínima de networking, de conversar, de buscar oportunidades com pessoas. Se é crise no casamento,
cara, buscar uma rotina mínima de fazer alguma coisa para a pessoa. Então, poxa, eu tô com meu casamento não tá legal, eu vou é, fazer aqui todo dia um elogio para a pessoa, eu vou buscar ser mais carinhoso, vou buscar um toque, vou buscar um olhar, um olho no olho, vou buscar um beijo, para fazer isso como se fosse um trabalho mesmo, sabe? Você colocar isso para acalmar até o seu coração, do tipo, cara, minha parte eu tô fazendo, né? Se eu disse aqui que você só vai focar no que tá no seu controle aqui, aqui você vai ter que saber exatamente o que você tem que fazer para virar o jogo. Basicamente é isso. O que todo dia eu tenho que fazer aí para poder virar esse jogo, tá? Quarto ponto aqui, manter e fazer manutenção das conexões. O que é isso aqui, turma? Você já viu aquela galera que, tipo, sai do emprego, nunca mais fala com ninguém? Ou então aquela pessoa que era a amicíssima sua, porque era sua vizinha, saiu, não fala mais com você. É, sei lá, vamos pensar aqui mais coisas. Ah, você começou a querer frequentar uma igreja, seja a paróquia do bairro, seja uma igreja que você começou a conversar com o testemunho de Jeová, começou a frequentar. Quando você sai dali, você corta a conexão com aquela galera. E muitas vezes, né, o que eu quero dizer, no momento de crise, o apoio pode vir dessas pessoas, né? Apoio, perspectiva. Quanto mais pessoas você tiver conexão, galera, melhor vai ser a sua virada, mais rápido vai ser a sua virada. Porque você se isola e você fica alienado ali dentro da sua própria ignorância, da sua própria pequenice, da sua própria mesquinharia, da sua própria avareza, muitas vezes, e, e esquece, não tem um feedback externo, né? Não tem ninguém falando assim, pô, amiga, acho que você tá errado, sabe? O exemplo do meu parente aqui, que veio aqui em casa. Ninguém falou pra ele que ele tava errado em ter mandado o cara calar a boca, entendeu? Ninguém- Custou a demissão dele, né? Mas ninguém falou pra ele, né? Ninguém falou pra ele. Eu até perguntei pra ele, cara, mas você acha que você não. Não, 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 não. Ah, ups, deixa pra lá. Tô de boa, tô em festa. Não vou ficar arrumando assunto aqui, não. Mas você ter essas conexões, né? Manter as pessoas perto e fazer a manutenção disso, né? Pode ajudar você, pode trazer um apoio para você, uma perspectiva para você conseguir sair dessa crise, né? No caso, todas as áreas vai ter alguém que você com certeza vai poder contar, se apoiar e ter essa pessoa aí para poder, enfim, né, contribuir com você, beleza? Quinto ponto aqui, cuidar da saúde física, da saúde física. Por quê, Mal? Lembra que eu falei aqui que você tinha que ter um plano? Aqui em cima, aí tem um que eu falei, né? Aceitar a realidade, ter um plano, focar no que está no seu controle, criar uma rotina mínima para você poder sair daí. Só que o que acontece, galera? Quando chega na parte de executar, de pôr esse plano em prática, né? Quando chega nessa parte, a gente começa bem e vai definhando. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Você começa bem, aí você começa a ir largando alguns pontos. Então, você começa, às vezes, a dormir menos, às vezes, você começa a comer mal, né? Você, tipo, comia bem, normal, refeição, a sua vida estava girando em sentido horário, estava tudo equilibrado. Aí lembra que veio uma crise, uma onda, deu nas suas costas e tudo saiu do controle. Aí você para de dormir direito, você para de comer direito, você para de se exercitar, entendeu? Você para de. Cara, o exercício físico, ele regula tanta coisa hormonal. A gente tem uma educadora física aqui, a Alessandra, no final ela pode falar um pouquinho dos benefícios. Mas eu tiro por mim aqui. Tem vezes que eu tô passando cada situação que eu falo assim, nossa, eu não vou na academia. Aí eu lembro que se eu não for na academia, o meu dia ele não vai acontecer como ele deveria. Eu não vou ter a resiliência emocional, eu não vou ter os níveis de certo de dopamina para poder encarar, né? Porque eu não tomo remédio para nada, tomo nem.
tomo nem antibiótico direito quando eu tô quase morrendo. Então, eu uso muitos os estímulos externos, né? Então, para mim, a saúde física, cuidar da saúde física e tal, traz muito benefício para quem está buscando sair de uma crise. Não negligencie de forma alguma o seu corpo nesse processo. Apesar da sua mente estar tentando colocar você em ação para resolver, né? A sua mente vai querer com que você fique trabalhando nessa solução aí incansavelmente, vire dias e dias e noites, que você coma na sua mesa de trabalho, que você não sei o quê, que você não faça sua caminhada, seu exercício, que você não faça sua academia, não pode largar a mão disso, beleza? Não pode largar mão disso, tá? Então, vamos para o próximo item aqui. Sexto item, eu vou emendar dois também aqui, vitórias diárias e vitórias diárias e padrões de pensamento. O que acontece, galera? Muitas vezes, quando a gente tá num vale, a gente se questiona muito, né? A gente olha pro espelho e fala assim, cara, será que eu sou tudo isso que eu acho que eu sou mesmo? Será que eu realmente mereci isso que me aconteceu? Será que eu realmente, tipo, tinha que passar por isso? Porque, sei lá, às vezes eu acho que eu sou mais do que isso que me aconteceu e tal. Não faz sentido pra mim eu pensar dessa maneira. Mas de qualquer forma eu não consigo ignorar o que eu sinto. Eu me sinto um fracasso agora. Eu me sinto, sabe, um cocô do cavalo do bandido. E aí o que acontece, galera? A gente tá num momento como esse que eu trouxe pra vocês aqui, de padrão de pensamento negativo, a gente tá entrando numa espiral, né? A gente tá girando ali para descer pelo ralo da pia, né? E o que vai ajudar você, muitas vezes, a se segurar, a se situar no ambiente, no lugar que você tá, é você observar as pequenas vitórias diárias que você vem tendo. Então, assim, você foi demitido, você vai achar que você é o pior profissional do mundo, seja lá o motivo que for. Ah, porque, nossa, meu, realmente, putz, eu sou um cara realmente difícil mesmo, tal. Só que aí você fala assim, beleza, emoção vem e vai, né? Emoção são como nuvens. Hora tá aqui, hora tá ali, elas vêm, que você sabe que do jeito que elas vêm, elas vão. Mas eu gosto muito disso e recomendo vocês a repararem nas vitórias diárias que vocês vêm coletando. Então, por exemplo, você marcou lá, você se programou para assim, ó, eu vou conversar todo dia com 3 pessoas diferentes sobre uma oportunidade na minha área de atuação. Cara, você conseguiu falar com essas 3 pessoas? Reconheça isso, sabe? Tipo, cara, eu me propus a fazer uma coisa, eu sou vitorioso, sabe? É um pouco motivacional? Mas eu quero lembrar vocês que a gente está falando de um momento de vale emocional, de um momento de baixa. Então, muitas vezes, nessa hora, o motivacional vai ser muito importante. Então, você olhar do tipo, eu tô me sentindo uma merda, mas eu consegui, cara, mandar hoje 5 currículos, eu consegui achar 5 vagas no LinkedIn, eu consegui fazer, sabe, 2 tarefas, pendurei a cortina, lavei o quintal e, putz, eu não sou um completo inútil como as minhas emoções estão fazendo com que eu pense que eu sou, sabe? Assim como mãe também, né? Poxa, às vezes a gente tá aqui com a Joana em um período de desmame, tá dormindo no quarto dela sozinha, porque ela dormia no bercinho móvel do lado da nossa cama e tal. E tem noites que eu olho ela chorando assim, eu falo, cara, que sensação de impotência, porque não tem o que fazer, eu tenho que deixar chorar, aí na cama, aí eu pego no colo, ela para de chorar, eu ponho na cama, ela chora, aí eu pego no colo, ela para, aí eu ponho na cama, ela chora, e fica, a Nayara, né, deve estar passando por isso daí também, né, Nay? Pega no colo, chora, quer dizer, pega no colo, para, você põe na cama, chora, aí você pega no colo de novo e fica, cara, até a criança cansar. Segunda-feira acabou a sala VIP aqui, eu, tipo, consegui comer um negócio e foi o dia, assim, mais terrível da Joana. Ela chorava, não parava. Na terça-feira já foi melhor, hoje eu já acho que vai ser um pouco melhor.
que a gente está bem no ápice dessa transição. Então, é isso, assim, você entender que a sensação né, o padrão de pensamento negativo, ele vai vir, sabe? Mas você vai reformulando esse padrão de pensamento com as ações. Então, por exemplo, é uma frase até da mulher da consultora do sono que ela falou pra gente, que a gente cha- pediu ajuda, né, para uma profissional da área. Ela falou assim, ela precisa entender que ela tem que dormir na cama dela. Vocês não vão poder dar tudo para ela do que ela quer para sempre, né? Vai chegar uma hora que ela vai ter que lidar com frustração e etc. Aí a gente falou, porra, tá aí, então vem você fazer aqui. Ela falou, beleza, não, tá certo, tá certo, tá certo. Mas o processo é muito difícil, né? Dessa, é uma crise, né? Uma crise em casa porque ninguém dorme, ninguém aguenta. Mas vamos passar e estamos passando. Toda vez que ela dorme melhor à noite, a gente valida que, cara, a gente não é tão ruim assim, a gente não é tão maluco assim, tão mal assim, sabe? Então é isso. Vitórias diárias para alterar padrão de pensamento, beleza? Vamos aqui para os últimos dois pontos e aí eu já passo aquele passo a passo rapidão para quem não conseguiu entender nada do que eu estou falando e a gente já vai para o bate-papo também, beleza? Muitas vezes, galera, opa, a ferramenta errada. Muitas vezes é buscar conhecimento. Acabei de falar aqui, né? Buscar conhecimento prático. Aqui em casa, a gente estava, como eu falei, né? A gente nunca teve um bebê que mamou, né? E aí a Joana, ela mama. Beleza, é normal, né, Mal? Todo bebê mama. É diferente a conexão emocional, turma. As outras duas crianças, elas mamavam mamadeira, fórmula. E aí você dava a fórmula assim, ó, puk, igual uma Baby Alive. Tirava, ela dormia, aí você põe na cama e acordava no dia seguinte. Aí é diferente o sistema do peito, porque aí tem uma conexão emocional, tem uma questão de acolhimento, que o bebê acha que é só a mãe que acolhe com a biqueta do peito dela, a criança. É uma pá de coisa que acontece. Que a gente não fazia ideia, a gente não sabia o que fazer. Então, tipo, eu tava vendo a Laís definhar com essas questões aí da nenê, e aí a gente falou, meu, temos que movimentar, e ela sempre olhando muito a questão de Instagram e tal. Ela falou, meu, tem uma mulher aqui, uma consultora do sono, que uma menina que eu sigo tem, tal, nananana. Fechamos com a mulher. A mulher ajudou a gente, de certa forma, né? Ela ajudou a gente com conhecimento. Então, assim, pode ser que, sei lá, às vezes você esteja passando por uma crise financeira que você precisa de conhecimento de educação financeira, né? Pode ser que você esteja passando por uma crise de carreira que você precise de um curso de extensão. Eu não sei o que você precisa, mas muitas vezes buscar um conhecimento prático, direto, vai ajudar você a passar por essa crise, tá? Eu dei o exemplo aqui da Joana com a consultora do sono, mas eu fiz isso também com o meu processo de emagrecimento. Chegou uma hora que eu não avançava, eu falei, cara, eu não sei, alguma coisa aqui que eu vou chamar um cara que vai saber. Paguei um conhecimento ali para ele poder me ajudar a resolver isso. Beleza? Oitavo ponto aqui e último, ter propósito claro. Galera, essa questão do propósito é mais uma palavra que eu acho que está banalizando. Acho que todo mundo, né, quer trabalhar de propósito, quer viver de sonho, mas muitas vezes você aguenta infinitamente mais por ter um propósito. Então, por exemplo, eu aguento a Joana chorando 2 horas seguidas na minha cara, não é chorando, tá? Berrando, berrando como se estivesse apanhando, tá? Porque eu tenho um propósito claro, cara, é minha filha, sabe? Eu vou olhar, eu vou e melhor, né? Ter que ter paciência também. Eu vou ter paciência com isso. Eu vou ver aqui, vou deixar a mãe dela longe dela, porque é uma conexão que transcende o racional humano. Então, a mãe dela não vai aguentar ver ela chorando muito tempo, já vai querer dar o peito, já vai querer tirar, pôr pra dormir na cama com a gente e tal. Então, ter um propósito claro é muito importante. Você, por exemplo, que está passando por uma dificuldade financeira, que está passando por uma dificuldade profissional e tal,
você tem que ter um propósito maior para passar por tudo isso, porque muitas vezes o movimento de volta, o movimento de virada, ele é um baita pé no saco. Ele é um baita de um, sabe? Ele é um baita de um trabalho. Assim, às vezes dá mais trabalho sair do buraco do que permanecer nele, entendeu? E você tem que ter um propósito muito claro, porque a gente esquece muitas vezes por que que tá aqui, o que que tá fazendo nessa vida, qual que é o propósito da vida, por que que você tem uma família, né? Normalmente também é o momento em que as pessoas perdem, né? Quantas pessoas perdem emprego e não se suicidam depois, né? Ou quebra financeiramente muito feio também se suicida, porque não tiveram um propósito claro, né? Se tudo que eu trabalhei na vida foi para dar uma vida melhor para minha família, por que que eu vou deixá-los sem mim, né? Por um motivo mesquinho, né, da minha parte. Então, é isso, galera. Essas são aqui. Aí vamos lá, Mal. Eu sou uma pessoa que eu não consigo entender o que você fala. Eu acho lindo, eu acho bonito você falando, mas eu não sei o que que eu faço. Eu queria assim, ó. Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. O que que eu faço? Quais são as práticas, ações? Para mim, tudo que você falou até agora é teoria. Apesar de que a Karine fala que não é, né? Eu concordo com a Karine também. Eu acho que dá para traduzir isso muito bem em ações práticas, mas eu gosto de pensar na pessoa que é meio visceral, aquela que você tem que mandar mesmo ela agir dessas maneiras, tá? Então vamos colocar aqui práticas para você que quer sair da crise. Primeiro, lista de recursos. O que que é isso? Aconteceu uma merda. O que que você vai fazer? Ah, por exemplo, o carro, entrei com o carro na enchente. Estouraram meu para-brisa do carro. O que que eu vou fazer? Listar recurso. Eu tenho dinheiro para arrumar, eu tenho seguro. Quem bateu no meu carro tem seguro. Você vai anotar tudo. Perdi o emprego. Eu tenho reserva de emergência, tenho isso, tenho aquilo, tanana. Você vai listar tudo que você tem de recurso agora, para você poder ter uma visão macro do que está na sua mão. Você vai pensar do A a Z, vai anotar tudo que você tem para poder sair dessa crise, tá bom? Segundo ponto, bolar um plano. O que que é bolar um plano? Eu não sei o que você está passando, não sei qual problema que você tem, mas você tem que saber o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer. Exemplo, eu estou falando muito de trabalho, né? É, cara, perdi o emprego. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou abrir uma conta na Cato, na InfoJobs, vou abrir uma conta, vou começar a caçar no LinkedIn, vou falar com o meu networking de pessoas que eu tenho aqui e tudo mais. Todo dia eu vou falar com 5 pessoas do meu networking, vou passar 2 horas aplicando em vaga do LinkedIn. Você tem que ter um plano. Tem que ter um plano. Não dá para você sair da crise se você não tiver um plano, se você ficar só na cama chorando em posição fetal, beleza? Terceiro ponto, para ajudar a passar por esses dois primeiros, é atividade física. Galera, se eu pudesse orientar todo mundo que tá na merda agora, começa, sei lá, uma caminhada de meia hora, pelo menos. Porque quando você pratica uma atividade física, como eu disse, o corpo ele funciona melhor, a mente funciona melhor, os hormônios funcionam melhor. A atividade física vai dar manutenção para que você execute os seus planos e que você consiga aproveitar os recursos que você tem na mão também. Beleza? Agora, totalmente Maurício aqui, coisa que eu faço, puramente eu, nada de mercado, só minha opinião aqui, tá? Jejum de informação tóxica. Jejum de informação tóxica. Informação. O que que é informação tóxica? A gente está no momento do Brasil ruim, certo, galera? Não tá o pior que poderia ser, mas com dólar a seis e tanto, com não sei o quê, com eu como ovo pra caramba, né? O cara do ovo toda semana manda que vai aumentar o valor do ovo. Não aguento mais! Ele aumentando o valor do ovo. Não é possível. Toda hora ele aumenta o valor do ovo. Aí, mesmo que é R$ 1, R$ 2. Mas assim, se você for parar pra olhar, turma, tem muita informação que vai
afundar ainda mais você, sabe? Então, assim, eu tô fora do Instagram, tô fora dos portais, não tô conversando com ninguém sobre política, não tô nada, porque eu não preciso de mais alguém falando que tá difícil, né? Eu já sei o quanto tá difícil e vou seguir só com o peso da minha própria vida e da minha família. Não preciso de mais ninguém falando para mim que você viu quanto tá o ovo, você viu quanto tá a carne. Eu sei porque eu pago o ovo, a carne, eu pago o mercado, eu sei que tá caro. Não preciso de mais ninguém falando. Então, não vejo jornal, não vejo TV, não fico em site, em portal, não sigo um perfil de política, não sigo um perfil de política, não sigo nada. Então, assim, eu sei quanto que tá e eu sei o que eu tenho que fazer. É trabalhar, arrumar dinheiro para pagar a carne no valor que tá, né? Eu sei, é isso. Pronto. Quinto ponto, ritual matinal. Ritual matinal, você que está me ouvindo aqui, ele funciona como é como se fosse pequenas vitórias logo de manhã que você define para você, que vão ajudar você a não querer vacilar nas outras. Como assim, Maurício? O meu ritual matinal é acordar, tomo um café preto mesmo, café, aperto lá a maquininha, sai um café, levo meu filho na escola, vou na academia, volto, tomo o meu café reforçado pós-academia, começo a trabalhar para meio-dia. Cara, se eu quebro isso até meio-dia, eu tenho uma tendência muito grande a não cumprir a minha agenda da tarde. Vocês botam fé nisso? Se alguma coisa, se uma vírgula sai da rotina da manhã, eu tenho uma tendência muito grande a vacilar em alguma coisa da tarde. Então, eu, para mim, eu tenho o horário dourado, vamos dizer assim, que é o meu ritual matinal. Eu tenho que fazer isso todo dia e tudo funciona. Funciona muito bem, tá? Sexto ponto, agir todo dia. Todo dia eu faço algo relacionado ao que eu tenho que fazer. Então, assim, cara, se é trabalho, por exemplo, todo dia eu trabalho. Se é prospecção, todo dia eu prospecto. Se é vender, todo dia eu vendo. Se eu quero uma crise física, de saúde, todo dia eu faço academia, todo dia eu faço caminhada, todo dia eu como salada. Sabe assim? Todo dia eu tenho que ter uma atitude que vai por exemplo, se eu quero passar num concurso, todo dia eu estudo. Todo dia. A parada aqui é todo dia. Agir todo dia em direção ao que você quer, tá? Para algumas pessoas, eu pensei, refleti e relutei em colocar, mas no final eu acabei me convencendo, né, na minha conversa do meu tipo e do Teco aqui, eu acabei me convencendo de colocar. Muitas vezes também a sua crise pode ser um e se. O que que é isso? Às vezes você está num caminho que é muito ruim para você, que você não percebe, que você está se mantendo nele porque sabe, sei lá, Deus por quê, porque alguém mandou, porque alguém quis que você fosse. Às vezes pode ser que esse momento que você está passando pode ser um grande si. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho. Aconteceu comigo na pandemia esse si, tá? Eu trabalhava para uma empresa e aí eles falaram, cara, ou é metade ou é nada. Aí eu falei, então é metade, mas eu tenho que me virar. Aí, em vez de eu ficar na cama xingando o dono da empresa, eu falei, cara, e se eu não começasse a atender mais clientes? Então, assim, um momento de crise, para mim, pode ser que para vocês também, pode servir de um e se, sabe? Você abrir uma luz na sua mente para alguma coisa que você podia estar negligenciando até aqui, né? Então, por exemplo, meu marido está muito bravo, né? Mas, pô, e se você acolhesse mais ele? Minha esposa, ela não, ela tá sobrecarregada. Pô, e se você trouxesse alguém para ajudar em casa? Sabe, você pensar muitas vezes que essa crise pode ser uma grande saída para você, né? Pode ser um grande e se. Então, eu não ignoro o e se. Quando ele passa pela minha cabeça, eu pondero. Nem sempre, obviamente, eu abraço, né? Lá no comecinho, eu dei um exemplo para vocês do escritório que eu tinha montado, e por muito tempo eu segurei esse escritório,
Até um dia que esse e se fez sentido. E aí eu falei, pô, e se eu devolvesse e melhorasse isso, 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 isso? E aí eu tomei atitude e foi muito assertiva, porque eu não sabia assim nos próximos capítulos. Então fez muito sentido pra mim. Depois, na hora que eu agi, eu só achei que eu estava sendo precipitado, mas depois, com o andar da carruagem, eu vi que não, eu vi que foi muito assertivo isso daí. Galera, esse era o conteúdo de hoje. Quero ouvir vocês um pouquinho, quero saber se faz sentido, se não faz. Se eu falei demais, falei de menos, se ficou complicado, se ficou fácil. Vamos lá, fiquem à vontade aí para tirar do mudo e compartilharem a visão de vocês aí sobre o conteúdo de hoje. Achei muito bom, Mal. Pô, legal, E Estela. assim, gostei mesmo. E eu me identifiquei com algumas coisas. E tem uma frase, eu uso muito para mim, quando serve para os outros também, que é bem aquela dos alcoólicos anônimos, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque às vezes nessas situações vem a ansiedade por, né, prospectar muito, Uhum, né? Um mundo pela frente ali do que fazer, né? sim, E, e eu acho que um dia de cada vez a gente consegue manter o exato. foco do dia, né? Sim. Me ajuda muito também. Não, exatamente. E faz parte do focar no que você tem para fazer. Então, assim, cara, eu acordei, por exemplo, quando eu perdi algumas vezes que eu fui demitido de surpresa. Eu acordava e a única coisa que eu tinha para fazer naquele dia era aplicar no máximo de vagas possíveis que eu encontrasse. E era só isso, um dia de cada vez. Aí você aplica para 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois, 10 depois, de repente começam a te chamar, você começa a fazer entrevista e passa. Que em caso, né, no caso de quem está desempregado. Mas é exatamente isso, um dia de cada vez, foca só, monta o seu plano, né? No meu caso lá atrás, o plano que eu tinha era aplicar para vagas em site de contratação. E deu certo. Deu certo, deu, e mais outras coisas também deu certo. Mas é exatamente isso, um dia de cada vez, Estela. Obrigado pela contribuição. E eu acho também, Mal, que um dos pontos mais importantes que você falou é você ter um propósito. Eu acho que Sim. ali é um essencial e que você não pode abrir mão. Você não pode, Uhum, não tem negociação, né? uhum, Eu vejo que não tem negociação. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê. Porque uhum, senão você vai lá no e se ao contrário, né? uhum. Você cai no e se Pra ao baixo. contrário, para baixo. Pra baixo. Exatamente, Não é esse pra né? cima, é esse pra baixo. É, exatamente. Porque o emocional te pega em qualquer situação, ele vem para te detonar, para te Sim. mostrar de que, cara, fica aí, se joga, que espera a tua hora, levanta uma mão que a outra depois ele vem te Aham, buscar. Se sim. joga. E se você não tem um propósito claro, o teu emocional ele te come, ele te consome. E sabe por quê, Ale? Porque quando você tem um propósito, é algo que você fixa na mente. Então você fala assim, ó, eu tenho, vou no caso, por exemplo, a pessoa que está lutando pela, sei lá, eu vou falar de você, Ale, assim, usar um exemplo. Pode falar, pode falar. Você ficou viúva, ainda tinha 3 filhos. Então, você estava se sentindo mal pra caramba, mas você colocava assim: eu tenho 3 filhos pra criar, tenho 3 filhos pra criar, 3 filhos pra criar, 3 filhos pra criar, 3 filhos pra criar. Não, eu acordava todo dia de manhã e eu olhava para eles, falava, Exato, agora sou eu e eu. 3 filhos pra criar. E isso faz com que você se ancore, de certa forma, no mundo real, né? Porque o Hélio faleceu, foi, né? Não Sem tem mais avisar, volta, sem sem, aviso sem, prévio, sem aviso prévio, ele não cumpriu os 30 dias da caixa exatamente. ali para você poder se preparar. Então, assim, brincadeiras à parte, é, você jogar com o mundo real e seguir em frente, porque, de certa forma, a emoção, como eu falei, elas são como nuvens, né? Elas vêm e elas vão. Assim, quando você tá incrivelmente bem, de repente você não tá mais, você tá ok. Assim como você tá lá no chão também, você passa e logo você volta pro meio também. Então, é isso, você tem que fixar mesmo uma parada e o propósito ajuda muito. Tem gente que esquece do propósito. Você, com a graça de Deus aí, lembrava todo dia que tinha 3 filhos, mas tem pessoa que esquece, né? Sim, é o que eu te falei, a emoção te leva, eu vi, eu, né,
presenciei também muita gente com vários problemas nessa época. Convivi, né, no hospital, o Hélio faleceu de Sim. Covid, então, assim, convivi com pessoas lá que falavam, eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais nada, não tenho Uhum. mais o que fazer. Eu falava, peraí, não é assim, você tem... Sim. Então, se você olha para o outro lado, realmente você vai... A tendência é você te jogarem para baixo, a tendência é te levarem para baixo. Mas Sim. você, quando você tem um propósito, você tem você precisa ter planos. E eu não tinha, mal. Eu já tinha parado na educação física. Eu já Sim. tinha aposentado da educação física. Eu estava, Sim. né? Naquele momento a gente ia curtir a nossa vida, claro, trabalhando e tal, mas curtir a nossa vida. E de uma hora para outra o buraco abriu. E aí você Uhum. fala, você vai entrar no buraco, você vai ficar lá dentro? Não, Sim. você precisa de um plano, você precisa de um objetivo, você precisa lutar por aquilo, porque é o caminho que você tem. Você só Sim. tem dois, você não tem outros. Eu pelo menos, não vejo assim, você não tem outros caminhos. Você tem dois. Você vai para frente com um plano, com um propósito, ou você simplesmente se entrega às suas emoções. É Sim. sobre isso. Eu ainda acredito que assim, muitas vezes você precisa dar uma mergulhada no buraco para você sentir aquilo, para você não ficar depois passando do tipo, cara, eu não vivi aquele momento que era a única hora que eu podia ter vivido, sabe? Do tipo, um luto, uma perda, tal. Mas tem que ter data, né? Então assim, ó, eu tenho certeza que você seguiu em frente ali, mas sei lá, 2 dias você deve ter Não, mergulhado, claro. Não, meu entendeu? travesseiro sabe, minhas noites de sono, ele sabe, né, Nai? Entendeu? Não. Ele sabe, as noites de sono, quando você deita, é o momento que eu pude, e te falo, mal, faz 3 anos e pouco, até hoje, e eu acho que vai ser assim pro resto da minha vida, Sim, pelo que a gente era. E N situações, né? Você tem a tua casa, tudo montadinho, vem uma enchente, te derruba, você fala, caraca, como é que eu vou começar? Da onde? Você sim, olha aquilo e fala, da onde? Por onde eu começo? Por sim, onde? Porque não tem sim, mais nada. Né? Por sim. onde eu vou começar? Você perde o emprego da noite para o dia, você Uhum, fala, e agora? Peraí, eu uhum, estava muito tempo nesse emprego, eu estava muito sim, tempo nessa. Eu não estou mais no mercado, eu não conheço mais ninguém, eu não tenho mais, é, né? Tudo aquilo que você falou. uhum, Em todas as situações, você realmente você fala. Mas se você se entregar a todos aqueles pontos que você falou, uhum. cara, a tendência é você levantar uma mão e a outra se espera que vem Não sair puxar. do buraco, não sair do Não buraco. sair do buraco. É você se enfiar lá naquele buraco. E o Sim. propósito, para mim, assim, o que dá mais, né? O Que plus mais ali, a brilhou. luzinha, é o que mais brilhou. Você tem um propósito, você tem um objetivo, você tem um porquê. Muitas pessoas falavam para mim assim: ah, você precisa olhar para você. Você também é um motivo para você seguir. Mas em determinadas situações, eu acho que não só no meu caso, mas se você perde o emprego, você tem 3 filhos, mano. Você Uhum, tem uma mulher. sim. Por mais que você saiba que você precisa, você tem 3 filhos. Você precisa Uhum, arregaçar a manga, porque se você não comer, você uhum, vai dar um jeito de alguma forma. Mas você sim. tem 3 filhos para botar comida dentro de casa. Exato. E aí? Então, se você não tem Sim. um propósito, se você não tem e se entregar aquilo, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu tive que ainda fazer uma transição de carreira, me reinventar, mudar, abraçar e falar, não, eu dou, Uhum, eu dou conta, e entrar com a cara e com a coragem num ambiente que eu não sabia, não conhecia. uhum, E quantas exato. pessoas não têm que fazer isso quando perde tudo, quando perde o emprego? Eu vejo, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, tem muita gente. Você pega um Uber, às vezes você vai conversar com as pessoas. Eu já peguei advogados, já peguei Sim. que não tinham o que fazer e estavam fazendo Uber. Sim, melhor que ficar em casa lá olhando pro teto, né? Eu conheço pessoas, conversei com pessoas em Uber que faziam Uber para conhecer networking mesmo, para fazer. O pessoal entrava, ele estava fora do mercado, ia trocando uma ideia, e via como temporário, obviamente, Uber, não era o meio de sustento, mas ele falou, cara, entre eu ficar em casa esperando uma ligação no telefone e eu entrar no Uber aqui e conhecer gente, né? Se ele ficar rodando, por exemplo, perto de uma. Ah, eu sou da área financeira, eu ficar rodando Uber na Faria Lima, eu vou conhecer alguém que vai me É o tal do conectar. plano, né? É o plano, entendeu? É um plano É, mesmo, eles tinham um plano com aquilo. exatamente, O Uber era só exatamente. a, a capa do negócio só. É, exatamente, perfeito. E o tal, você não pode ter medo, né? Não, o medo não cabe muito, porque o medo paralisa, né? Essa que é a verdade, né? Total. O medo paralisa, Uhum. você não anda com medo. E aí é o que eu falei lá no comecinho também. Não é que você não vai ter medo, mas é que você vai ter que agir apesar do medo, né? Você vai ter que estar com medo e estar fazendo, vai ter que estar, assim,
pensando, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Eu brinco direto isso, né? Lá no meio da pandemia, eu falava assim: se tudo der certo esse mês, eu não pago nem o aluguel. E tudo dava certo, né? Bem mais certo do que eu imaginava. Mas era justamente isso. Tipo, cara, tem hora que você vai andar, não vai estar vendo um palmo na frente do nariz, mas tem que estar andando e marchando, porque você tem. Na época eu tinha dois, né? Você tem dois, três filhos para criar, tem uma família. Às vezes você tem seus cachorros, suas plantas, às vezes tem uma mãe, às vezes tem, sabe? Sei lá o que você tem aí, mas você tem que andar, se não for por você, é por alguém, sabe? E a realidade, né? Viver na realidade, né? Viver na realidade. A história que você falou, viver. Eu tive que falar para as crianças, falar, ó, agora a gente, se não tiver, tem dias que é o seguinte, a realidade é essa. Você tem que viver a Né? realidade e aceitar a realidade. Sim. Não sentar em cima da realidade, até porque Aham, você vai fazer acontecer. Mas a realidade que vocês estão vivendo hoje é essa. exato. E lembrá-los, né? Isso é muito importante também, né? Lidar com a Exatamente. realidade é crucial, cara. É. É Não é fácil, mas é necessário. necessário. Valeu, Ale. Obrigado aí pela contribuição. E não sei se a Nai quer falar alguma coisa aí, a Karine também. Ixi, Nai, não tá vindo som. Ah, tem que abaixar o fone. Peraí. Aí, esse não é aquele que multa quando fica em pé? Não, não tá chegando. Não tá vindo. Ih, ela caiu. Quer falar, Karine, quando a Nai voltar? Ela. É, eu concordo, né, com tudo que vocês falaram, e inclusive eu sempre lembro, acho que foi até um exemplo que você mesmo deu, que a gente não Acho que troca, foi agora. agora Aí, sim, foi, né, foi. Ah, que a então gente beleza. não Tá. troca telhado em dia De- de chuva, né? É. Exato. Não dá para ir arrumar o telhado lá na hora que tá chovendo, então espera passar porque vai passar, igual uma Uma- nuvem, né? Então Sim, deixa a sim, emoção passar um pouquinho, porque na maioria das vezes são decisões precipitadas que a gente vai tomar, que nem você falou, às vezes numa briga no casamento a gente atende muito isso, e quando sim, mais nova também eu fazia mais isso, né? sim, sim. Ou qualquer situação, você já sai tomando um monte de atitude, falando, depois tu pensa melhor, não, mas também acho que nem era Nem tudo era pra isso. isso, né? Nem era pra isso. Assim. Ou qualquer coisa no trabalho, alguém te chama atenção, então no dia seguinte eu já vou sair. Não Não, quero também. mais isso aqui. Essa empresa precisa de mim do que eu dela. Então eu acho que isso talvez seja maturidade, mas não vem com a idade, não vem sozinha. Mas se Sim, tu tiver dedicado, é, funciona. exato. Mas é exatamente isso, assim, quando uma coisa que eu vejo muito é assim, deu uma coisinha errada e a galera descamba todas as outras 10, sabe? Cai a primeira pecinha do dominó e depois a galera deixa cair todas as demais. E às vezes não, às vezes você põe a mão ali no meio ali, para que lá, opa, opa, cessou e segue em frente. Mas é isso mesmo, Karine. Pô, obrigado aí por você ter compartilhado. Nai, agora sim, Nai, vamos lá. Não, é justamente isso, né? Eu acho que é meio clichê falar, né, do que eu, da minha história como um todo, Ah, nunca é, nunca é. mas né, é o fato, né? Acho que a lei também é disso, assim, cara, se eu passei por isso, pô, na boa, acho que se eu não usar isso como um Uhum, fôlego de vida, de um impulso de vida para mim, eu vou usar para quem, né? Então, assim, sim, eu costumo dizer que todas as vezes que eu estava na onda e a onda estava pesada, eu lembrei que em algum momento eu também passei por uma onda pesada, sabe? Assim, então, sim. eu acho que é nesse momento que, na verdade, você não vai buscar a onda pesada, né? Você não vai buscar Uhum, o mar, tipo, você não vai nadar para tomar um caldo, você não vai nadar para isso, né? Você vai sim. nadar para curtir. Esse é o Aham, intuito. Você está indo na praia para poder se divertir. Só sim, que aí você é pego de surpresa, né? Em alguns momentos da vida. E aí você entende que o mar tem onda, né? E aí você sim, entende que em alguns momentos você vai estar por baixo, outros momentos você vai estar por cima, e você vai aprender a nadar sim. nesse momento do mar. Então, eu acho que é justamente esse ponto da gente. Acho que de tudo que você falou, Mal, acho que uma das coisas que fica muito válida, assim, principalmente para mim, no meu dia a dia, é que, cara, todo problema, quando ele é passível de solução, tem solução, Uhum, né? Existe uma forma, existe um meio. Porque até para os problemas que a gente não tem solução, a gente vai ter uma saída.
Tem. né? Sim. Então, a gente tem, né? Hoje eu tenho certeza de que o problema é aquele que a gente não pode resolver. Então, eu preciso ter uma saída para o problema que eu não posso resolver. Então, nesse problema que eu não posso resolver, tem saída. Então, Sim. se nesse que eu não podia resolver teve saída, por que que eu não vou arrumar saída para aquilo que dá para resolver? Exato, né? Então, é justamente o intuito de que, tipo, cara, existem soluções, existem saídas, é, e eu acho que essa questão da gente muitas vezes não enxergar o problema como o tamanho que ele tem, eu acho que existe sim essa necessidade desse cuidado, né, que precisa ter, mas você também tem que saber não pesar a mão, né, porque se você pesar a mão, você se derruba na mesma proporção, né, então você tem que ter um equilíbrio ali de não pesar a sua mão nos problemas que vão vir, porque problemas você vai ter realmente todos os dias, em todos os momentos, e aí é só essa forma de que, tipo, talvez o grande impulso nosso é olhar para esse mar todo e você falar, cara, aqui eu já tomei outras ondas e eu passei por ela. Porque Sim. aí nesse momento você para de olhar para os problemas que os outros superaram e se diminuir, porque o cara, pô, mas ele superou isso, mas ele passou aquilo, mas ele. Sim. Porque sempre o outro é melhor que nós. Aí você começa a olhar e fala, não, peraí, na minha história eu também já tive situações onde eu também passei por situações que eu consegui superá-las e aí você começa a dar valor, eu acho que é o grande ponto que eu acho que a humanidade está passando. A gente aprender eu acho que em todos os processos da vida, tá? Mas eu acho que é por isso que a gente vive ciclos repetitivos tantas vezes. Sim. Acho que, na verdade, eu acho que o grande ponto da nossa experiência nessa existência como ser humano é aprender que nós temos motivos na nossa história e na nossa jornada para sermos melhor todos os dias com tudo que a gente já viveu, com tudo e Sim. não é na história do outro, é na nossa história, é na nossa jornada. E aí você começar realmente a se apaixonar, é, a se espelhar naquilo que você já foi em algum dia ou naquilo que você pretende ser, Ou sabe? no que Assim, você ainda vai ser, né? exatamente, mas eu acho que o grande ponto é a gente parar de olhar para o outro e usar das ferramentas, né, que eu acho que foram super válidas, parando de ser a vítima, né? Porque nisso tudo que você tem, né, de uma certa forma, o que que você chamou? Cara, põe a responsabilidade para você, para de colocar o seu processo de vítima, o problema é seu, E o a que que você vai solução não fazer? vai vir de outra pessoa, é sua, e Sim. assim, para sair daí, cara, ninguém vai te puxar, ou é você. Exato. Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto que assim que eu acho assim, qualquer momento de crise, cara, para tudo e literalmente se olhe, né? Se respeite e entenda o quão você já chegou até aqui, Sim. né? Porque se você já não tirou sua vida, você já deu um puta Um passo, né? puta Se já passo, passou isso pela sua exato. cabeça e você não fez, nossa, já é um puta passo, né? Porque eu já me vi Exato. com a sensação de que irei acabar com a minha vida e não tomei essa decisão. Porra, se eu não tomei essa decisão, cara, que bom! Eu já Exato. tive situações, eu tive vontade de acabar com a minha vida. Então, se eu Sim. não sou essa pessoa mais, eu já tenho motivos para olhar para mim de forma diferente. Então, acho que é isso, sabe? Assim, a gente se apaixonar pela pessoa que a gente tem sido e com a nossa jornada de vida parar de se Sim. espelhar na jornada do outro, né, com os pulos do outro, com as feridas do outro e conseguir realmente dar valor à jornada que é única e vida única, experiência única, individual, que é só sua dentro desse processo chamado aqui vida terrena aqui, né, que é o que a gente está vendo e tem muito mais por trás. Exatamente. Nossa, você falou um negócio muito louco, né? Sabe porque tudo que você falou, assim, tamo junto. Tamo na mesma página, né, do que a gente conversou hoje. Mas sobre passar na cabeça, você não tem noção o que de pessoa já deixou de apanhar, já deixou de tomar soco na cara. Pra eu não sujar minha biografia, você não tá escrito. Assim, eu falei, eu vou sujar minha biografia batendo nesse bosta, nesse Zé Ruela aqui. Vou ser fichado na cadeia por causa desse lixo. Sabe assim? Mas é real, assim, então, coisa de agressão, de traição, de suicídio também, assim, obviamente, você tá no fundo do poço, no fundo do fundo do fundo, você fala assim,
E se eu não existisse mais? Ah, que ideia bosta. Já pensou em suicídio, entendeu? É. Não, eu acho que a gente fica mais generoso até e, tipo Sim, assim, compassivo com o outro mesmo, né? Porque sim. aí você começa a ser... A pessoa faz alguma coisa de mal pra você, você olha assim pra ela e fala, oh, meu Deus, tá tudo bem. Aí, tipo assim, né? Eu tô no mundo corporativo e eu vejo isso com muita frequência, né? Porque muita gente não conhece a minha história. Eu achei até engraçado que no Hum, trabalho, né? Eu tenho mais de 100 pessoas lá e muita gente não conhece a minha história. Aí é muito sim. engraçado, porque aí a pessoa vai reclamar comigo. Uhum, Aí eu falo, uhum. é, é verdade. É verdade. É Aí tal, difícil. beleza, aí passa, né? Aí, sei lá, às vezes meses depois, não sei o quê, vamos almoçar, vamos, não sei o quê. Aí rola uma conversa, aí tipo, é mentira, é você. É essa aí mesmo, tal, não sei o quê. E aí a pessoa fala, às vezes fica envergonhada, às vezes eu falo, mas eu falo, tá tudo bem. Eu não, eu falei, em momento algum eu te julguei, porque na verdade esse é parte do seu processo, Uhum, né? É parte do seu processo, é parte do seu momento de evolução. Eu não tenho. Agora, se eu ver o que você enxerga como um problema muito grande, aí realmente é um problema com a minha história, com a forma com sim, que eu enxergo a vida. Porque eu sim, já sei que é um problema grande nessa proporção. É igual a Lê, pô, não vai ser qualquer onda que vai te derrubar mais. sim, Infelizmente, eu tive que viver uma onda pesada e, cara, agora eu sou um Medina ali, ó, já sim. tô dando uma surfada boa. Uma. Então, Ô, Nai, quando eu pensei nesse negócio da onda, eu já fui em Praia de Tombo. Não sei se vocês já foram ou conhecem Praia de Tombo. Praia de Tombo é assim, ó. É como se fosse um banco de areia. Ela começa rasinha, dá dois, três, quatro passos, ela afunda tudo assim. E aí o que acontece? As ondas, elas são muito fortes. Então, assim, deu a onda, se você quiser entrar na praia, é a sua hora. Você corre, 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 pula nada, nada e passa a quebra da onda. Aí você fica lá, curte a praia, só que na hora de sair, é um trabalho homérico pra você sair, porque a onda é muito forte, ela puxa você por baixo. E aí eu falei assim, quando você frequenta lugares assim, você aprende, aí você fica na beira da praia lá olhando a galera que nunca entrou e vai entrar. Meu, o que tem de gente que sai com o peito de fora, com as cuecas no meio da cara, sai tudo torto, tirando a areia da orelha, do meio das nádegas, de tudo ali. Assim, foi mais ou menos o que eu pensei. Eu falei, cara, você pega alguém que é mais safo, na praia de Tombo, a pessoa entra e sai no tempo certo. Pega alguém mais perdidão, vai sair tudo torto, vai sair pelado da areia, da praia. Foi mais ou menos nessa lógica. E é exatamente isso. Quando você começa a tomar esses caldos e vai aprendendo a entrar e sair dessa praia revolta, vamos dizer assim, é mais fácil para você. Então hoje você não é que você deixou de passar por problemas, mas você ficou mais safa nisso. Então você entra melhor, sai melhor, sabe? Diferente de alguém que tá entrando agora num problema desse, né? Tipo alguém que, pô, perdeu, família da minha esposa aqui, perderam um sobrinho. Nossa, metade porque era um sobrinho, o primeiro sobrinho que morreu, tal. Metade parou a vida, sei lá, 3 semanas, por aí, entendeu? Obviamente é muito pesado e tal, mas quando você, né, já tem uma musculatura como a sua, por exemplo, e a da Lei e a das meninas que estão aqui, que também são super desenvolvidas nessa questão, você vê que segura mais o tranco, sabe, de algumas coisas. Então, não, é super legal, assim, né? E aí você começa a olhar de forma diferente, né? Hoje, por exemplo, né, eu acho que eu cheguei a falar, né? Eu fui mandada embora do Santander quando eu tinha acabado de ter a Luísa, né? Então eu voltei de licença e eles te maternidade. mandaram embora. Então, ficou os 20 dias, eu achava que era pelo menos uns 60 dias, tal, de estabilidade. Não é, são 20 dias. Então, no 21º dia, eu trabalhava em São Bernardo, né? Eu trabalhava aí na sua terra, Aqui perto, e aqui. morava aqui, morava aqui, na época eu morava em Osasco, né? Então, eu Jesus, morava em Osasco, era fazia um uma puta rodoanel, viagem, todo rodoanel dia eterno. rodoanel, 70 quilômetros pra lá, 70 pra cá. E Ave aí eu Maria. fazia essa jornada todos os dias, e tal, mas eu falei, não, beleza. Aí eu fiz entrevista aqui em agência aqui em São Paulo, passei e tal, porque eu falei, não, quero voltar para São Paulo, enfim. Fiz todo o processo e tal, e já tinha passado, e falou, não, só me avisa na hora que a sua chefe autorizar para você vir para São Paulo, não sei o quê. Ou seja, esperaram, não aprovaram e me mandaram embora no 21º dia, sendo que eu já tinha vaga em São Paulo. Mas ok, aquilo me matou, me deixou muito mal, isso antes do falecimento da minha filha. Uhum. Aí eu fiquei exatamente 20 dias trabalhando. 21º eu fui mudada embora, ou seja, eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi demitir a babá. E Nai, travou, Nai. Ou cortou o som.
Não. Ele faz um barulhinho bem pequenininho, mas não. Não, não voltou. Não, não voltou. Quer voltar e sair igual você fez da outra vez? Tá. Acho que Já agora saiu. vai Aí foi, aí colocar. voltou, Voltou? voltou, voltou. Então, e aí o que eu fiz, né? Demitiu a babá. Aí eu demiti a babá, porque eu falei, não faz sentido, eu não tenho. Até na época, meus pais me julgaram pelo fato de, cara, você tem um período ainda, tal. E eu fiz realmente de impulso. Podia ter pensado melhor, tal, mas assim, hoje eu consigo entender que eu Sim. acho que meu coração falou mais alto ali. E aí eu fiz todo esse processo, tal. E aí eu fiz como você falou, né? Eu falei, cara, vou começar a mandar muito currículo e tal. Já combinei com a moça que eu falei, ó, a única coisa que os dias que eu vou precisar de você é nos dias que eu for fazer entrevista, tal. Enfim, já estava tudo fresco, porque eu já estava fazendo entrevista para vir para São Paulo, eu já estava com esse propósito de voltar para São Paulo, mesmo na empresa que eu estava, né? Então eu não parei o ritmo, continuei e tal. E, e aí, eu lembro que de São Bernardo para minha casa, eu vim o caminho inteiro chorando, assim, porque para Ô, mim louco. acabou o mundo. Sim. Morri, tipo, duas filhas, tinha acabado de licença, voltar de licença maternidade com, né, com Uhum. despesas. E aí eu falei, meu Deus, agora, tipo, né, achando um caos. E aí aquilo ali para mim era uma puta onda pesada, sabe? Uhum. Assim, aí o Papai do Céu me mostrou depois de alguns meses, né, que Uhum. aquilo. E aí eu pude entender que naquilo tudo existia um privilégio, que foi um privilégio de poder ter sido desligada e ter ficado com a minha filha. Eu não tive essa dor de ficar Uhum. tanto tempo entre, né, trânsito e tudo mais, e longe da minha filha. Eu tive a oportunidade de ficar mais 2 meses 100% com ela ali. Dois, não, né, 4. Fui desligada em novembro e a minha filha faleceu em abril. Então, tipo, praticamente 5 meses da vida dela que talvez eu tivesse nessa jornada de loucura ainda, porque só quem já trabalhou em banco sabe o que é essa loucura. Uhum. E aí, isso ainda nessa distância, e eu tive o privilégio de ter sido mandada embora naquele momento. Então, assim, hoje eu consigo enxergar de outra forma. E eu acho que é isso que eu quero, de uma certa forma, deixar para as pessoas que podem estar passando por esse momento de crise. Talvez a Sim. crise presente da sua vida, né? E Exato. aí ela não está conseguindo enxergar, porque às vezes a gente, no momento da crise, a gente não enxerga mesmo. Mas às vezes ele é um grande presente aí para sua jornada de vida, que para mim foi, né? Exato. Exato. Não, poderosíssimo, gente. Nossa, ficou. Obrigado, Nai, por ter compartilhado. Só vou responder a pergunta da Karine aqui e a gente já encerra, que a gente passou um pouquinho hoje, mas pelo menos está muito gostoso o papo. A Karine falou aqui, ó, eu não consegui imaginar você zangado. Aí, o que acontece? Eu vou contar para vocês um segredo. Pensa assim, ó, passa uma linha no meio aqui, o mesmo tanto que você tem para a luz, que você caminhou para a luz, você caminha para a sombra igual. Você caminhar para cá, você teve que largar os dois lados. Então, assim, só faltou o estímulo certo, entendeu? Só faltou a temperatura e a pressão ideal para você ver essa coisa horrível acontecer. Mas acontece. Não vou dizer para vocês, não é todo dia, não é toda semana, todo mês, não. Mas acontece. Eu consigo me segurar bem. Tem boa parte de uns, acho que uns 4 anos que não acontece um episódio de explosão em si. E aí os últimos eu tenho segurado em cima do, cara, não vamos, não quero, eu não quero sair da Atena porque eu bati nesse cara no farol. Cara, porque eu não vou bater pouco, entendeu? Se acontecer, pensa assim, o mesmo potencial de luz vai ser o mesmo de sombra, então vai ser a desgraceira só. E brincadeiras à parte é esse daí, mas por isso que eu falo que é potencial sim. A gente tem. Você vê que os maiores gurus aí, quando cai a casa, cai muito feio, né? Que é exatamente isso. O mesmo tanto de luz que o cara tem, ele vai ter de sombra. Tá do lado de lá. O que ele tem que fazer só é ceder ao estímulo, né? E a gente busca não ceder, obviamente, mas é isso. É basicamente isso. Meninas, porra, que aula do caralho. Obrigado vocês terem entrado aqui. A gente se vê aí semana que vem. Mais uma vez, obrigado. Fiquei muito feliz hoje com o conteúdo. Vamos junto, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau. É, tchau. Beijo, tchau.